Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. Olá, estamos de volta com o Gov Entrevista, aqui direto do nosso estúdio, na Conferência do Clima, em Belém, no Pará. Agora a nossa conversa é com José Ricardo Saceron, que é vice-presidente de Negócios, Governo e Sustentabilidade Empresarial do Banco do Brasil. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Graziane. Eu queria saber do senhor, o Banco do Brasil ele tem uma ferramenta que é chamada de Árvore Bebê e ela é apoiada por inteligência artificial, né? O que essa ferramenta faz? Qual é o diferencial dela? Então, essa ferramenta nós lançamos o ano passado por ocasião do G20. E desde então nós ouvimos inúmeras pessoas, ouvimos 8 mil pessoas no Brasil inteiro, nos vários biomas, em vários eventos que o Banco do Brasil patrocinou, perguntando basicamente o que as pessoas esperavam do Brasil daqui a alguns anos e quais as soluções que teriam para a emergência climática para a gente ter um mundo mais sustentável. E essas 8 mil pessoas falaram as suas opiniões, deram as suas opiniões, nós coletamos, hoje nós lançamos um livro contendo a síntese de todas essas opiniões, de todas essas sugestões, e a inteligência artificial foi usada exatamente para coletar, para sintetizar e para mostrar o que as pessoas pensam. E o mais importante é que a maioria dessas 8 mil pessoas são jovens de 18 a 30 anos. Então é uma opinião de quem está pensando no seu futuro e dos seus filhos, dos seus amigos. Muito bem. E agora a gente pensar em sustentabilidade, é um evento que discute, a COP30 discute sustentabilidade. Como é que os bancos podem apoiar essa questão da sustentabilidade? Nós podemos apoiar muito. Nós temos... o banco financia, o banco faz operação de crédito quando o banco é um intermediador financeiro. Nós apoiamos de várias formas. Nós financiamos energia renovável, por exemplo. Nós temos uma carteira de crédito de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. 400 milhões dessa carteira são recursos sustentáveis, emprestados e auditados. A gente faz operações de agricultura de baixo carbono, Renovagro, operações para recuperação de áreas degradadas, crédito de carbono, operações com crédito de carbono que trabalham no reflorestamento e na preservação florestal. Nós temos quase 900 mil hectares, né, com projetos de crédito de carbono que mantêm a floresta em pé ao mesmo tempo que geram crédito. Recuperação de áreas degradadas, enfim, tem várias iniciativas que nós fazemos e nós captamos recursos no exterior para isso. E esse é o conceito, então, de financiamento climático? Exatamente, a gente trabalha para ter a transição climática rumo ao mundo mais sustentável. Então, quando nós tomamos essas iniciativas, a gente faz operações de crédito de maneira que a gente verifica preferencialmente aquelas que têm essa pegada ambiental, essa pegada de preservação. E não interessa só a preservação, somente a preservação ambiental, que é absolutamente fundamental. Mas nós precisamos trabalhar com essas populações, com a população que trabalha diariamente com o meio ambiente. Um outro exemplo que eu acho que é muito significativo, a gente tem uma frente de bioeconomia.
Então nós trabalhamos a partir de Belém, onde nós estamos. Nós criamos o primeiro hub de bioeconomia, o hub financeiro, e nós estamos ampliando para outros biomas do Brasil. Mas nós já financiamos de 2 anos para cá em torno de 2 bilhões de reais, impactando a população que vive e trabalha aqui, preservando a floresta ao mesmo tempo que utiliza recursos da floresta como meio de subsistência. Então, o conceito de financiamento climático, então, está alinhado com o conceito de justiça climática? Está. Essa frente que eu te falei de bioeconomia é uma frente que trabalha com esta população, que é uma população que muitas vezes nunca teve acesso a um serviço bancário, nunca teve conta no banco, e a gente chega lá com financiamento com linhas como o Pronaf-B, por exemplo, que é uma linha do Plano Safra, que é o programa do governo federal, o Plano Safra, e a gente vai até lá, né, para trabalhar com essa população, levando orientação técnica, levando crédito e muitas vezes formando agentes de crédito que se tornam parceiros do banco lá na própria comunidade. Então, a questão climática hoje a gente sabe que não atinge todas as pessoas da mesma maneira. Atinge com impacto mais forte a população da periferia, a população que vive de uma atividade econômica menor, enfim, que precisa de mais apoio. Né? E o banco também ganha com isso? Obviamente ganha. Ganha com isso. Primeiro, a gente ganha com a operação de crédito em si, porque qualquer operação que o banco faz visa retorno, obviamente, e ganha com o nosso posicionamento. Nós somos considerados, pela 6ª vez, o banco mais sustentável do mundo por uma instituição chamada Global 100, que verifica a sustentabilidade, verifica o posicionamento de todas as empresas, e o Banco do Brasil, felizmente, pelo nosso trabalho diário aí com essas populações e com operações de crédito sustentável, a gente é considerado pela 6ª vez o banco mais sustentável do mundo. E queremos continuar isso por muito tempo. Então a gente ganha em recurso e nas operações de crédito e ganha em posicionamento, que eu acho que isso é muito importante para a gente ter a sobrevivência do mundo, a manutenção, né, de um mundo mais sustentável. É verdade. Muito obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Nós conversamos com o José Ricardo Saceron, que é vice-presidente de Negócios, Governo e Sustentabilidade Empresarial do Banco do Brasil. A gente segue aqui no nosso estúdio da EBC, direto da Conferência do Clima em Belém, no Pará, trazendo todos os detalhes para você que está acompanhando a nossa programação no canal Gov. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas. Acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro. Damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador,
e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Boa tarde, esse é o Jornal PT Brasil e você vai ver nessa edição. Lula se reúne com integrantes do governo para discutir prioridade no andamento de pautas de segurança pública no Congresso Nacional. Durante a COP30, PT lança carta com propostas para o desenvolvimento econômico e sustentável da Amazônia Legal. Mais segurança. Brasil assina acordo de criação da Comissão da Estratégia do Mercosul contra o crime organizado transnacional. E parlamentares do PT destacam a autonomia da Polícia Federal durante nova fase da Operação Sem Desconto. Hoje é sexta-feira, 14 de novembro, e o Jornal PT Brasil já começou. Estamos ao vivo via satélite pelo PT Sat no canal 1313 e também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Lúcia e Nayane. Aproveite, já deixe o seu comentário e participe com a gente aqui no YouTube. O Brasil liderou a construção do primeiro Plano Internacional de Adaptação Climática dedicado exclusivamente à saúde. O documento foi lançado pelo ministro Alexandre Padilha nesta quinta-feira durante a COP30 em Belém e traz propostas concretas para os países que se preparem, para os impactos das mudanças climáticas na vida das pessoas. Durante o painel de lançamento do Plano de Ação em Saúde de Belém, o ministro Alexandre Padilha convidou os países participantes da COP30 a aderirem à iniciativa que marca um avanço inédito na integração entre saúde e meio ambiente. O plano reúne ações para fortalecer os sistemas de saúde e torná-los mais preparados para eventos climáticos extremos, como enchentes, secas e ondas de calor, que tem provocado impactos diretos na saúde pública e ampliado desigualdades sociais. As evidências científicas já têm demonstrado de forma cada vez mais clara que a crise climática é, antes de tudo, uma crise de saúde pública em todo o mundo. A resposta do Brasil a esse dilema é clara. É tempo de passar da reflexão para a ação conjunta. Senhoras e senhores, como afirmou o presidente da COP30, o embaixador André Correia do Lago, a era dos alertas acabou. Vivemos agora a era das consequências. Para isso, o Ministério da Saúde do Brasil, dentro do Plano Nacional de Adaptação, elaborou o Plano de Adaptação à Mudança Climática do setor saúde, o AdaptaSUS. Pensado para promover a adaptação e aumento da resiliência do nosso Sistema Único de Saúde, o AdaptaSUS foi construído com ampla participação social e diálogo interfederativo, envolvendo gestores estaduais, municipais, locais e especialistas de diferentes áreas. É um plano estratégico, orientado por evidências científicas, conforme o nosso compromisso de combater o negacionismo, valorizar a vida e a ciência. O plano marca um novo momento da política global de adaptação climática e consolida o Brasil como liderança internacional na defesa da saúde como direito e no enfrentamento das emergências ambientais. O documento foi elaborado sob a liderança do Brasil, em parceria com o Reino Unido, Egito, Azerbaijão e Emirados Árabes. A iniciativa propõe ações concretas, como o monitoramento dos efeitos climáticos na saúde, a construção de unidades resilientes a desastres ambientais e a atenção especial às populações mais vulneráveis. Com a determinação do governo do presidente Lula da Silva de que a COP30 seja a COP da verdade e da implementação, é com imensa satisfação, mas também com senso de responsabilidade,
que o Brasil lança o Plano de Ação em Saúde de Belém para adaptação do setor à saúde à mudança do clima. Construído coletivamente desde maio de 2025 na Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, quando lançamos essa ideia, por dezenas de países, pesquisadores, empresas, sociedade civil. Muito obrigado pela participação de todos que nos permite hoje lançar esse plano. E com investimentos iniciais de mais de R$1 bilhão, o acesso à internet de qualidade está mais perto da realidade de milhares de estudantes brasileiros. O Ministério das Comunicações e a entidade administradora da conectividade de escolas vão investir R$1 bilhão e 300 milhões para conectar 16.300 escolas públicas de difícil acesso em todas as regiões do país. A iniciativa prioriza comunidades rurais, indígenas, quilombolas e periféricas, garantindo que o direito à educação digital chegue a quem mais precisa. As unidades de ensino serão conectadas por fibra ótica e tecnologias complementares, como sistemas via satélite, assegurando velocidade, estabilidade e cobertura mesmo nos locais mais remotos. A ação faz parte da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que tem como meta levar internet de alta velocidade a 138 mil escolas públicas até o fim de 2026. O programa Escolas Conectadas prevê investimento de mais de R$8 bilhões, sendo R$6,5 bilhões do Ministério das Comunicações e R$2,3 bilhões do Ministério da Educação. E foi assinado ontem o acordo de criação da Comissão da Estratégia do Mercosul contra o Crime Organizado Transnacional. O encontro faz parte da agenda da presidência temporária brasileira do bloco e a medida acontece após reunião de ministros do Interior e Segurança Pública do Mercosul em Brasília. A comissão vai realizar trabalhos de prevenção, investigação e repressão do crime organizado transnacional. Segundo o acordo, a luta contra o crime organizado transnacional é prioridade para o Mercosul. Assinamos um acordo muito importante, é o Acordo Mercosul de Cooperação para fortalecer a luta contra o tráfico de pessoas. É um avanço muito importante, esse é um flagelo, é um fenômeno muito negativo que assola os nossos países e agora temos um instrumento de cooperação para combater esse crime hediondo, porque muitas vezes ele é dirigido contra pessoas indefesas. Nós também criamos uma comissão e uma estratégia do Mercosul contra o crime organizado transnacional. Então, isto representa não apenas um organismo permanente para enfrentar este problema, mas também este órgão terá a incumbência de estabelecer uma estratégia permanente. Uma estratégia com objetivos de curto, médio e longo prazo que permitirão uma integração ainda maior dos Estados membros do Mercosul. E o presidente Lula se reuniu nessa quinta-feira com ministros de Estado que já foram governadores para tratar de projetos de segurança pública que são prioritários e estão em tramitação no Congresso Nacional. Atualmente são 2 projetos diretos: a PEC da Segurança e o projeto de lei para combater a atuação de facções criminosas. O governo vem questionando alguns pontos centrais que tentaram mudar no relatório, como a definição do tipo penal e a destinação dos recursos apreendidos e a atuação da Polícia Federal. Outro projeto cria regras mais rígidas para devedor contumaz. E, segundo o texto, esses devedores são definidos como empresas que usam a inadimplência fiscal como estratégia e deixam de pagar impostos de forma reiterada e sem justificativa. O texto prevê medidas para coibir fraudes, como as descobertas pela Operação Carbono Oculto da PF, que investigou lavagem de dinheiro via fundos de investimentos. Ainda traz regras como programas de conformidade tributária que favorecem bons pagadores, com benefícios como um bônus pelo pagamento em dia dos tributos, que pode chegar a R$1 milhão anualmente.
Uma reunião muito interessante e produtiva, porque os nossos ministros, ex-governadores, reiteraram a importância da aprovação desses marcos legais, principalmente a PEC da segurança, que desde abril está no Congresso, na Câmara dos Deputados, para fazer exatamente a integração das forças de segurança federal com as estaduais e municipais. Nós temos uma menção pequena sobre segurança pública na Constituição Federal, praticamente é o artigo 144, e a PEC nos dá condições de fazer essa integração. Então o presidente queria ouvir sobre isso e pediu o empenho dos governadores também para sensibilizar o Congresso, a gente aprovar isso para nos dar mais instrumentos de fazer esse enfrentamento conjunto com os estados. E também o projeto das facções criminosas. Ontem saiu a 4ª versão do relatório, o presidente Hugo Mota marcou para terça-feira. Ainda nos preocupam alguns pontos, como eu tinha colocado aqui, a questão da definição do tipo penal, que também houve mudança, mas ainda não abordou a questão da facção, e a gente acha importante que isso seja determinado de forma clara. A questão ainda da Polícia Federal, voltaram os recursos do fundo da polícia, mas não o do FENAD, e a gente precisa desses recursos. Tem muitas operações em curso da Polícia Federal, que são operações relevantes. Vocês acompanharam a Carbono Oculto, que foi uma operação muito bem sucedida. Ela ainda continua e tem braços nos estados, então a polícia precisa estar com recursos e bem equipada. E, de novo, o perdimento extraordinário, que a gente acha importante que volte ao projeto. Não pode ter o perdimento de bens dessas organizações apenas no trânsito em julgado. É óbvio que nós vamos nos empenhar também daqui até segunda-feira para tentar avançar nisso no projeto, mas reiteramos que isso é muito importante. E o ministro Fernando Haddad colocou um outro projeto que também é fundamental para que a gente possa ter um combate mais focado ao crime organizado, que é o projeto do devedor contumaz, que foi aprovado no Senado e está na Câmara. Ele dá condições também de fazer esse enfrentamento. Lembrando aqui os papéis relevantes na inteligência da Receita Federal e do COAF. Então foi uma reunião que o presidente quis ter informações de todas essas áreas, estar com essas informações e pedir a esse conjunto de ministros que atuem no sentido de que a gente possa avançar na aprovação desses temas no Congresso da melhor forma possível. E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu nesta quinta-feira com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, para tratar do tarifaço. O chanceler destacou que há interesse dos Estados Unidos em resolver a relação comercial com o Brasil rapidamente. Mauro Vieira disse que levou uma proposta brasileira para os Estados Unidos. Os dois lados pretendem, nas próximas semanas, concluir um acordo provisório que cria um caminho para as negociações. Esse roteiro será o guia das discussões por 1 a 2 anos até a finalização de um acordo mais abrangente. E o mercado de trabalho brasileiro segue em expansão. Dados do IBGE mostram que as empresas contrataram mais e pagaram salários maiores em 2023. O número de organizações ativas cresceu e o total de pessoas empregadas aumentou e a diferença salarial entre homens e mulheres diminuiu. Veja agora na tela os principais números desse levantamento. A gente vai mostrar para vocês, então, passando aqui, crescimento das empresas, aí 10 milhões, a gente está acompanhando aqui 10 milhões de empresas e organizações em atividade em 2023, um crescimento aí de 6,3% em relação a 2022, ocupação total 66 milhões de pessoas empregadas, 9,8% com vínculo assalariado. A gente continua mostrando que o salário médio mensal teve crescimento real de 2%, 2022 era de R$ 3.673, 2023 R$ 3.745. Continuando aqui, diferença salarial entre gêneros. Homens ganhavam 17% a mais que as mulheres em 2022 e a diferença caiu, então, para 15,8% em 2023. E no próximo bloco a gente fala sobre a COP30. O Jornal PT Brasil volta já. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros,
debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Porque o nosso bate-papo é quente, igual o café que você acabou de passar na sua casa. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e agora vamos falar sobre COP30. O PT lançou ontem um manifesto pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. O documento foi aprovado pelo presidente do PT, Edinho Silva, e dirigentes do partido em encontro em Belém durante o Fórum do PT na Amazônia. A carta é uma construção coletiva feita pelos militantes do PT dos estados amazônicos, movimentos sociais e especialistas. O documento tem 11 pontos que abordam a proteção dos povos do território, a importância da floresta em pé e os compromissos do PT com a política ambiental e na busca pela justiça climática. São pontos onde nós tocamos naquilo que nós achamos que são pontos estratégicos, fundamentais, para que a gente possa pensar um modelo de desenvolvimento que seja sustentável, um modelo de desenvolvimento que considere os grandes desafios para que a gente possa crescer economicamente aqui na região, crescer de forma sustentável, mas claro, produzindo riqueza, gerando riqueza, para que a gente possa distribuir riquezas, gerando prosperidade, gerando perspectiva de futuro. É isso, queremos uma Amazônia preservada, queremos sustentabilidade, mas queremos também que haja perspectiva de muito desenvolvimento justo, humano e sustentável. E você pode ler a carta completa no site do PT, pt.org.br. Nessa sexta, a agenda dos dirigentes do PT na COP começou com o seminário Os Impactos das Mudanças Climáticas e Soluções Adaptativas para a Agricultura Familiar Amazônica, seguido com o encontro dos partidos e fundações progressistas da Amazônia e do debate Juventudes no Enfrentamento ao Racismo Ambiental. Agora à tarde, a gente acompanha, então, que às 2 horas haverá uma plenária em defesa do SUS com o Ministério da Saúde, com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, apresentando o plano de saúde para a Amazônia. A agenda segue às 4 horas da tarde com o seminário Petistas Ambientalistas na Secretaria Nacional de Meio Ambiente. No mesmo horário, acontece a plenária final da Cúpula dos Povos. No sábado, acontece a grande marcha, a gente passa aqui para mostrar para vocês, que no sábado acontece a grande marcha Ação Global por Justiça Climática, às 8 da manhã, e a plenária do MST, às 4 da tarde. No domingo, a gente continua mostrando, então, que estão previstas 2 atividades. A audiência pública com a presidência da COP, às 9 horas, e o ato de encerramento da Cúpula dos Povos, às 11 horas. E nessa quarta-feira, a COP30 reuniu autoridades, mulheres brasileiras e internacionais, fortalecendo o protagonismo feminino nas causas ambientais. Tá, a gente continua então contando que pela primeira vez a cultura foi destaque entre as narrativas da agenda de ação climática da COP30 em Belém. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, liderou o debate sobre a capacidade de mobilização social do setor na mudança do clima. A agenda de ação está incluída na estrutura de negociação climática da COP e mobiliza ações da sociedade civil, empresas, investidores, cidades, estados e países. A primeira-dama Janja Lula da Silva destacou a importância da COP30 ser realizada na Amazônia para mostrar a realidade dos povos da floresta, dos campos e toda a diversidade brasileira para o mundo. Agora a gente exibe, então, a matéria que a gente ia falar sobre o protagonismo das mulheres e as autoridades das mulheres na COP30. No quarto dia da COP30, o debate sobre o futuro do planeta ganhou voz e força feminina. O painel Mulheres, Clima e Poder contou com a presença de lideranças mundiais, organizações independentes e integrantes da sociedade civil.
O objetivo foi discutir o papel das mulheres na formulação de políticas ambientais e na construção de soluções sustentáveis. A deputada federal pelo PT do Espírito Santo, Jaque Rocha, coordenadora da bancada feminina da Câmara dos Deputados, destacou o papel das mulheres nas tomadas de decisão. A gente discutiu o papel das mulheres e a transição justa, e a gente acabou situando, por exemplo, esse papel protagonista, e até trouxemos o material que foi produzido pela Câmara, via Secretaria da Mulher, para demonstrar que legislações que são importantes vão em rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Trouxemos aqui agora um marco e uma proposta que parte da bancada feminina, que é a criação da década de cooperação parlamentar. Benedita da Silva, deputada federal pelo PT do Rio de Janeiro, destacou a vulnerabilidade das mulheres quilombolas na atual emergência climática. Que esses quilombos sejam quilombos tombados, registrados, titulados e que eles também tenham o direito à terra, o direito a usufruir, a explorar dentro da lei aquilo que lhe serve como alimento. Sediada em Belém, no Pará, a COP30 acontece até o dia 21 de novembro e reúne representantes de governos, entidades civis e organizações ambientais para discutir estratégias de enfrentamento à crise climática. E a União Europeia oficializou ontem a doação de 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia. O valor corresponde a cerca de 124 milhões de reais. A doação foi anunciada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O Fundo Amazônia é um dos principais mecanismos de financiamento para ações de proteção e desenvolvimento sustentável da floresta amazônica. Criado em 2008, ele apoia projetos de conservação da Amazônia, de geração de renda para comunidades locais e de iniciativas familiares, como a produção de castanha, artesanato e látex. O fundo também financia programas de combate ao desmatamento e prevenção de incêndios florestais em nível estadual e municipal. E esses foram os destaques da COP30. E agora a gente muda de assunto, então, para falar que o deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, e outros parlamentares, destacaram a autonomia da Polícia Federal, que deflagrou ontem a 4ª fase da Operação Sem Desconto, que cumpriu mandados contra integrantes da CONAFER, a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, e da Confederação Brasileira dos Trabalhadores de Pesca e Aquicultura, a CBPA. E essa quadrilha está sendo desbaratada. Então hoje é mais um núcleo dessa quadrilha que foi desbaratado, graças a essa ação da Polícia Federal, e nós vamos continuar. Existem outros núcleos que ainda precisam ser atingidos, e nós queremos que todos eles sejam atingidos. E vamos garantir que todo o dinheiro roubado seja devolvido. Nós já temos aí cerca de 3,7 milhões de aposentados, aposentadas, pensionistas que receberam o dinheiro de volta. São mais de 2,5 bilhões de reais que já foram pagos. E é uma determinação do presidente Lula para que todo mundo que foi roubado tenha direito de receber o seu dinheiro de volta. E ontem, na CPMI do INSS, estava marcado o depoimento do advogado Eric Fidelis, filho do ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis. Amparado por um habeas corpus, Eric não respondeu às perguntas dos parlamentares. Ele é citado na investigação da PF como intermediário financeiro e beneficiário direto de repasses de entidades associativas que desviaram descontos dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Durante a gestão do pai de Eric, na diretoria de benefícios do INSS, foram firmados 10 acordos de cooperação técnica com entidades investigadas por irregularidades. Os parlamentares do PT também destacaram a independência da Polícia Federal para investigar essa fraude. Essa CPMI só existe, só houve hoje a operação da Polícia Federal com prisão de algumas pessoas envolvidas com essa fraude, porque lá atrás o governo Bolsonaro não investigou,
não mandou parar e deixou esse esquema continuar. Se tivesse feito algo naquele período, não estaríamos aqui hoje. A realidade seria outra e milhões de aposentados não teriam sido roubados. Até a Polícia Federal, até a AGU do governo do presidente Lula apurar, investigar e cessar os descontos e devolver também o recurso aos aposentados lesados, que foram roubados por essa quadrilha. E gente já está sendo punida com prisão e a investigação continua. E sabe por que continua também, senhoras e senhores? Porque a Polícia Federal tem autonomia. Se a Polícia Federal é impedida de agir, como foi no passado, e o mesmo senador que já foi ministro chegou a denunciar isso, que no governo Bolsonaro ele queria interromper a Polícia Federal para que ela não investigasse, até para que não chegasse nos filhos do presidente Jair Bolsonaro, e ele falou isso com todas as letras, a Polícia Federal naquela época, embora tenha aberto 2 processos, não terminou. Não vamos esquecer disso, que servidores e funcionários já tinham denunciado. Portanto, agora a Polícia Federal está agindo e as coisas estão de fato andando. Mas fosse aprovado o projeto de lei a favor das facções criminosas, porque infelizmente é isso que se transformou no projeto do presidente Lula de combater o crime organizado, no relatório do deputado Derrite, que saiu de São Paulo, da Secretaria de Segurança do governador Tarcísio, para fazer um desserviço a esta CPMI, que ele deveria ter um voto, inclusive, nosso, de repúdio ao que ele fez, para retirar a Polícia Federal do âmbito das investigações contra o crime organizado. Isso sai de um projeto de lei de um deputado da extrema-direita, que é secretário de Segurança Pública em São Paulo. Então eu quero hoje parabenizar e muito essa operação da Polícia Federal, isso nos dá um alento e com certeza isso vai chegar a mais coisas. Tem que parabenizar a Polícia Federal, que vocês queriam tirar atribuições e queriam tirar os fundos. Senhores, silêncio, por favor. Tem que parabenizar a CGU, que nesse governo funciona. Que se funcionasse no governo de vocês, os aposentados não seriam somente lesados, seriam ressarcidos. Boa noite, silêncio. Nesse governo que investiga, que ressarce e que responsabiliza, está sendo bloqueado os fundos daqueles que estão roubando o INSS, ou que roubaram o INSS. Nesse governo que investiga e que ressarce, 3,7 milhões de aposentados já foram ressarcidos. Poderia ter sido ressarcido por vocês, não foram. Os aposentados estão sendo ressarcidos agora. 2,5 bilhões de reais tiveram de descontos de aposentados. Silêncio, por favor, gente. Novamente aos aposentados. Vocês não gostam muito de ouvir a verdade, não, mas a verdade toda é essa. É assim, é com a autonomia que a Polícia Federal investiga. E a seguir, o calendário de pagamentos do Bolsa Família no mês de novembro. Não sai daí que a gente volta rapidinho. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Estamos de volta com o jornal PT Brasil e em entrevista ao broadcast do Estadão, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre o bom momento do Brasil na infraestrutura e o crescimento com equilíbrio e sustentabilidade. Mas nós estamos batendo recorde de investimento em infraestrutura. Pô, nós estamos usando todos os expedientes, parceria público-privada, concessão, parceria com os estados, para alavancar o desenvolvimento. Né? E nós estamos crescendo, agora esse ano, mais lentamente, por causa da inflação, que tinha que dar uma controlada, sobretudo por causa do câmbio no final do ano passado, mas o fato... Outro dia eu estava com empresários do setor de infraestrutura. Pô, os caras estão com uma carteira, já não é uma carteira futura,
é contrato assinado. Quando você soma o que eles vão ter que investir por conta das concessões e PPPs foram feitas só no âmbito federal, você está falando de centenas de bilhões de reais. É o melhor momento da infraestrutura brasileira em muitos anos. Então, nós estamos atentos a isso e nós estamos encontrando caminhos para não permitir um desaquecimento irracional da economia. Eu mesmo defendi que... Eu mandei o orçamento do ano passado com 2,5% de crescimento, tendo crescido 3,4% no ano anterior. Quer dizer, eu estou atento. E eu não sou aqueles que falam, não, crescer a qualquer custo. Não é assim que se faz. Você tem que crescer com equilíbrio e sustentabilidade. Então, eu mandei um orçamento prevendo 2,5% de crescimento. Então, tudo isso é o seguinte, eu acredito que exista uma harmonia de políticas que implicam num traçado mais inteligente para o país. Então, quando eu brinco que a gente governa com uma chave de fenda e não com uma serra elétrica, é porque eu acredito realmente que o Brasil, pelas condições que tem, que não são as mesmas de outros países, reservas, não tem dívida externa, por uma série de coisas, ele pode calibrar as variáveis de uma maneira mais adequada, sem precisar machucar ninguém. O cronograma de pagamento do Bolsa Família para novembro começa hoje e chega nesse mês a 18,6 milhões de famílias, ou 48,5 milhões de pessoas. O valor médio é de R$ 683, com investimento de 12,6 bilhões. O cronograma de pagamento leva em conta o final do número de identificação social, o NIS, e segue até o dia 28. Mais de 8,2 milhões de crianças de 0 a 6 anos recebem o benefício Primeira Infância nesse mês. O adicional de R$ 150 é repassado a cada integrante do núcleo familiar dos beneficiários nessa faixa etária, a partir de um investimento de pouco mais de R$ 1 bilhão. Outros 3 benefícios, todos de R$ 50 adicionais, chegam a 575 mil gestantes, 382 mil nutrizes e 14 milhões de crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos. O valor total desses benefícios é de 707 milhões. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou a favor do recebimento da denúncia para tornar réu o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele é acusado de coação no curso do processo ao tentar interferir fora do país no julgamento de um processo que envolve o pai Jair Bolsonaro. O julgamento acontece em plenário virtual no STF, em que os ministros registram os votos por sistema eletrônico. A análise vai até o dia 25, se não houver pedido de vista ou destaque. Além do relator, Moraes, também deve votar os integrantes da primeira turma, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. E está marcada para o dia 25 de novembro, em Brasília, a segunda Marcha Nacional das Mulheres Negras. O PT está articulando a presença de militantes e lideranças do partido, além da mobilização da sociedade. A expectativa é da participação de 1 milhão de mulheres, incluindo representantes da América Latina, África e Caribe. O PT é o partido que mais se dedica à representatividade das mulheres negras, especialmente por meio do projeto Elas por Elas, que promove a formação política e incentiva a eleição de mandatos de mulheres em todo o país. As mulheres negras petistas estão organizadas nacionalmente por meio da Secretaria Nacional de Mulheres e da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. A coordenadora da TV Elas por Elas, Sandra Sena, e a secretária da Frente Parlamentar Mista Antirracismo explica que um dos objetivos da marcha é reafirmar a importância da construção de um país antirracista. E no Café PT de hoje, você viu uma entrevista com a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, Fernanda Pacobaíba, sobre o Brasil ser referência mundial no programa de alimentação escolar. Lembrando que nós temos municípios no Brasil hoje que já alcançam 100% da alimentação escolar com recursos do PNAE. É um programa realmente gigantesco, é a grande referência do planeta na alimentação escolar, somos nós do Brasil, e aí temos 50 milhões de refeições diariamente, com um número em escalada crescente, porque a alimentação escolar conecta com outro programa que é muito importante,
liderado pelo presidente Lula e pelo ministro Camilo nesse terceiro mandato, que é o programa de escolas de tempo integral. Hoje, a gente sai dessa tradicionalidade da criança estudando meio período, tendo direito a uma refeição na escola e passando muitas vezes a tomar café da manhã, almoçar, fazer lanche da tarde. Muitas escolas ofertam até o jantar antes delas saírem, elas já vão para casa com a refeição completa. Então, isso vai fazer com que esse número seja incrementado em um volume de recursos hoje no orçamento de 5,5 bilhões de reais. Isso é muito importante, ter esse programa como um grande apoio nacional em diversos setores da nossa sociedade, especialmente um apoio para a família. E no Café PT de segunda-feira, você vai ver uma entrevista com a deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, sobre projetos para bloquear os impactos das mudanças climáticas. Vamos ver o convite da deputada. Olá, quem acompanha aqui o Jornal PT Brasil. Gente, eu sou Maria do Rosário, eu estou participando aqui do jornal e quero te convidar para acompanhar. É sobre o projeto de lei que a gente apresentou para a recuperação das matas ciliares, a prevenção dos efeitos da crise climática sobre as águas, dos rios, dos arroios. A dimensão ambiental deve estar associada à dimensão dos direitos humanos. Sobretudo nós, mulheres, temos isso muito presente nesse tempo de COP30. Acompanhe aqui no Jornal PT. E o Café PT tem edições inéditas toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã, com reapresentações às terças e quintas, no mesmo horário aqui na TV PT. Não perca. E lembrando que todas as entrevistas do Café PT estão disponíveis no canal no YouTube. E agora a gente chama a agenda do presidente Lula. O presidente Lula se reuniu com o chefe do gabinete pessoal, Marco Aurélio Marcola, durante a manhã, e à tarde, às 3 horas, Lula participa da cerimônia de outorga da Ordem Nacional do Mérito. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero segunda-feira, no mesmo horário, à 1 da tarde. Sextou. Tchau. No programa de hoje, você vai entender por que a questão climática deve estar dentro da escola. Vai conferir a denúncia do fechamento de salas de aula em São Paulo. E vai saber mais sobre a dupla jornada das professoras. Acompanhe. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, mobilizou a atenção de todos nesta semana. E quem trabalha com a educação não pode ficar ausente deste debate. Há vários anos, a APOESP vem participando de atos e movimentos em defesa do meio ambiente. A professora Bebel, segundo a presidenta da entidade, tem chamado a atenção para a questão. É de suma importância e é uma pauta que ela está atrasada aqui no estado de São Paulo. A emergência climática está aí. Eu acho que não terá vida no planeta se nós não atentarmos para o problema de que ou nós cuidamos do clima ou nós paramos de, fazer selva de pedra e tem que investir no verde, usar o máximo de energia limpa, buscar energia fotovoltaica nas escolas públicas. Eu até tenho um projeto de lei que passou por todas as comissões, está pronto para a ordem do dia. Enfim, eu acho que também ele é um tema educacional. As alterações climáticas afetam a vida de todos e podem ser abordadas na escola de forma interdisciplinar. Eu entendo que as pessoas, desde a tenra idade, nunca teriam que perder esse contato com as questões de como você pode transformar o ambiente, de como você é afetado por tudo que acontece no ambiente, né? Falar sobre a questão da justiça climática é falar sobre a ação das pessoas, e isso a gente aprende na escola também. A gente aprende essa participação na escola, essa influência que a educação tem na educação ambiental. Eles não percebem agora, né? Nessa sociedade imediatista, eles não percebem agora o mal, né, que estão fazendo ao meio ambiente, né, que já é meio, porque a outra metade já levaram.
Mesmo tendo como foco a Amazônia, a COP30 também chamou a atenção para a preocupante situação dos oceanos. O planeta que a gente chama de Terra, na verdade, é mais de 70% água, né? E mesmo assim, o oceano e tudo que ele representa para a humanidade é muito pouco explorado nos currículos escolares, né? E aí, né, a gente pode começar a pensar nesse ambiente, entendendo como esse ambiente influencia diretamente a nossa vida, como as nossas ações influenciam o oceano. Essa é a chamada cultura oceânica, que é basicamente entender essa relação que nós temos com o oceano. A situação climática pode ser abordada em aulas de geografia, física, química e biologia, e também pode ser proposta em redações e trabalhos escolares. Que tal investir neste tema? Na terça-feira, 11 de novembro, a professora Bebel subiu novamente à tribuna da Assembleia Legislativa para falar sobre o fechamento de salas de aula no estado de São Paulo. Como faz 10 anos, a segunda maior greve do magistério paulista, que já antevia o fechamento de salas de aulas e, ao mesmo tempo, a superlotação de salas de aula. Eu diria que o segundo semestre foi, se não, o esquenta da grande greve do magistério paulista no primeiro semestre, que durou nada mais, nada menos que 92 dias. E eu quero dizer, deputado Suplicy, que nós já estamos em contato com a Secretaria da Educação e já tem reunião marcada. Sabendo o quê? Sabendo que nós não vamos deixar barato. Nós temos um movimento que é o Grito pela Educação no estado de São Paulo e que foi criado exatamente em 2015. Por qual entendimento? Não adianta só entre nós fazer a briga. Nós precisamos que os pais, que as famílias, que todos entendam que tirar um aluno de uma escola e passar para outra, isso já há estudos, né? Você tira aquela afetividade com a escola e o aluno acaba evadindo. É isso que acaba acontecendo. A professora relembrou pesquisas que indicam um número ideal de alunos por sala de aula. Quando a gente disse, no máximo 25 alunos por salas de aula. Essa é a luta da POS. Agora, se os prédios estão grandes porque tem menos aluno, a lógica é implantar o número ideal de aluno por salas de aula. Qual é o número ideal? 20 no primeiro ciclo, 25 no segundo ciclo do ensino fundamental e ensino médio, 25. Esse é o número ideal. Essa seria a possibilidade de a gente chegar na qualidade do ensino. Não adianta falar em qualidade de ensino sobrecarregando professores, com classes superlotadas, com inúmeras injustiças que ocorrem com os professores. A professora e deputada abordou também o tema da segurança alimentar na escola, que afeta toda a categoria. Que o senhor abraçasse uma causa que nós tiramos na Comissão de Educação e Cultura, conjunta, toda a comissão. Vale para o governo Tarcísio e vale para o presidente Lula, que é garantir que os professores se alimentem, minimamente se alimentem da comida das escolas, porque eles não estão tendo condições de fazer comida, de estar, por exemplo, se ele fica tempo integral, não tem tempo para fazer comida. Se não é tempo integral, é parcial, ele vai dar aula em 1, 2, 3, 4, 5 escolas. E o que acaba acontecendo é que ele não tem viabilidade de comer. E há um adoecimento dessa categoria. Então, por toda essa razão, nós estamos pedindo para que nos coloque no PNAE, Plano Nacional de Alimentação Escolar, e aqui no Estado também. Fazer uma articulação. Isso nós podemos fazer. A desigualdade de gênero e os baixos salários impõem uma jornada dupla às mulheres, que atuam como professoras. Nessa matéria, vamos falar sobre alguns dos impactos dessa sobrecarga. É uma rotina desgastante. Começa com o trabalho doméstico desde cedo, cuidar da casa e da família. Depois, tem que ir para o trabalho, onde passa horas em sala de aula, educando dezenas de alunos, além de cuidar das várias tarefas pedagógicas que a organização escolar exige. E quando volta para casa, o dia termina com mais um turno de tarefas domésticas. Para essas duas pesquisadoras que realizaram estudos com professoras da rede pública, esse ciclo diário cobra um alto preço. E essas atividades impactam no desenvolvimento profissional, no tempo de vida em poder escolher se dedicarem na formação profissional, nas suas carreiras profissionais. E é um trabalho que se estende para casa também, né, de preparação de aulas,
No caso de pedagogas, por exemplo, muitas preparam as aulas em casa. Além desses impactos da dupla jornada ou da tripla jornada, também causarem desgastes na saúde das mulheres, tanto física quanto mental, no tempo de lazer, no tempo de autocuidado, que muitas vezes são secundarizadas ou mesmo inexistentes por conta das atividades do lar. A sobrecarga se torna mais grave com a precarização das condições de trabalho e afeta diretamente a saúde de quem atua nas escolas. Uma pesquisa da Unifesp, realizada em 2023, aponta que cerca de 1/3 dos profissionais da educação básica já apresentaram sinais de burnout. As difíceis condições de trabalho, a falta muitas vezes de um plano de carreira, né, de muitos contratos temporários, isso é uma forma de adoecimento. Professoras da educação infantil e do fundamental trabalham num turno e aí muitas vezes precisam trabalhar em outro turno, ou na mesma escola, ou em outra escola. E professoras e professores do fundamental dos anos finais, ensino médio, como são horas-aula, né, não é uma carga horária cheia, muitas vezes também trabalham em mais de uma escola, muitas vezes até 3. A solução para reduzir esse desgaste obviamente envolve a igualdade de tarefas entre homens e mulheres, além de melhores salários e condições adequadas de trabalho. Mas, além disso, é importante investir numa rede de apoio no dia a dia das professoras. Do ponto de vista das políticas públicas, o Estado ele pode interferir, intervir e reduzir a sobrecarga feminina através da implementação de programas sociais que minimizem esses impactos da dupla ou da tripla jornada de trabalho, na medida em que oferecem lavanderias públicas e gratuitas, restaurantes comunitários, ampliam creches, oferecem serviços públicos de cuidado de crianças em locais de atendimento ao público, de preferência com profissionais qualificados, bem remunerados, de modo a garantir condições mais justas para a vida profissional e pessoal das mulheres. Eu diria que não é uma ação só nossa, de mulheres trabalhadoras, mas é algo coletivo. Uma ação coletiva é importante, uma ação coletiva, uma ação sindical também é uma ferramenta poderosa, que as mulheres ocupem mais esses espaços de tomada de decisão, de tomada, de espaços de poder. Então essa luta coletiva é importante, uma luta sindical é importante. O programa de hoje fica por aqui. Fique ligado no portal e nas redes sociais da APOESP para outras informações sobre a educação pública paulista. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.